Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Emmanuel. Bom, o nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel de hoje, vai comentar sobre um texto do livro Pão Nosso, capítulo 14, páginas. Muito interessante esse texto. No primeiro parágrafo, o Emmanuel já diz: toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. Toda página escrita tem alma. Alma de quem, né? Que alma que tem em toda página escrita? O que Emmanuel está tentando dizer? Toda página escrita tem a natureza de quem escreveu. O Criador se manifesta na criatura de todas as formas, desde as coisas insignificantes à divindade, né? E uma página é uma criação. E essa página, que é uma criação, expressa o Criador. E nós que somos espíritos, nos expressamos encarnados de várias formas. A fala, a gente usa todo o mecanismo para expressar o que somos através da fala. A escrita, a dança, a música, a arte, a literatura em geral. Então todas essas formas são meios de expressão do espírito. Aí, como ele está querendo falar de página, como ele está querendo falar do escrito, daquelas mensagens, daquelas coisas escritas, o que o escrito diz? Ele vai chamar a atenção para a gente prestar atenção no que está lendo, né? E no que está escrevendo, compreender o que está escrito e tentar perceber a natureza, a alma do que está escrito. Essa primeira frase já mostra para onde vai o texto. Toda página escrita tem alma, e o crente, aquele que crê, necessita auscultar-lhe a natureza. Quem crê precisa observar a natureza daquilo que está escrito. E se a gente pegar as músicas que a gente ouve, e se a gente pegar os sites que a gente visita, e se a gente pegar
as coisas que a gente anda vendo no WhatsApp e vendo no YouTube, e se a gente pegar todas essas palavras, se a gente pegar os livros que a gente lê, se a gente pegar o que a gente gosta de fazer, tem revistas especializadas em fofoca, tem revistas especializadas em tudo, porque elas refletem a alma, a natureza de quem escreve, e elas atingem a um público. De qual público a gente faz parte? Nós que somos espíritas, de que público esse espírita faz parte? Do público cristão. E o público cristão procura qual natureza nas coisas? O público cristão procura a natureza do Cristo nas coisas. E qual a natureza do Cristo? Né? Olha quanta coisa ele está dizendo nesses textos. Ele continua, Emmanuel. O exame sincero. Por que ele botou essa palavra sincero? Porque eu posso fazer um exame tendencioso, um exame que não é sincero, um exame parcial, um exame que não é isento. Se eu for ler alguma coisa do meu partido político, eu não tenho isenção, eu não tenho parcialidade. Se eu for ler alguma coisa do meu time de futebol, se eu for ler alguma coisa que me interessa, olha, onde é que tem a natureza do Cristo nessas coisas? Se em cada uma delas eu manifesto a minha natureza imperfeita, o meu desejo, a minha vontade, a minha intenção, aquilo que eu quero, né? Hoje está difícil você ser isento, tentar ser isento. É claro que isenção absoluta é um negócio complicado, mas está difícil você não ser de um lado e nem de outro, porque você tem que ser de um lado ou de outro. O mundo está dividido nesse maniqueísmo. É de um lado ou é de outro, é de direita ou é de esquerda, ou é isso ou é aquilo. Se não for de um lado é contra o outro, e aí alguém só fala aquilo que ofende o outro lado, e o outro só escuta aquilo que é agradável ao seu lado. O que a gente está ouvindo, o que a gente está falando, o que a gente está lendo? De que maneira a gente está se expressando? Qual a natureza que eu estou expressando naquilo que eu escrevo nas redes sociais? Qual a natureza daquilo que eu leio? E qual a natureza daquilo que eu escrevo? E qual a natureza daquilo que eu curto? A natureza daquilo que eu incentivo? A natureza daquilo que eu compartilho? A gente estava vendo aí outro dia grupos e grupos, pessoas espíritas incentivando armamento, incentivando brigas, incentivando um monte de coisas. Qual a natureza desse incentivo? É da natureza do Cristo? Não, é da natureza das pessoas. Sem querer condenar ninguém, mas essas pessoas estão mostrando a sua natureza, a natureza do que importa para elas, a natureza da sua leitura, da leitura que interessa para elas. Então, o exame sincero, tentar examinar sem essa tendência, sem essa paixão, sem esse jogo de interesses. Então, esse exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence? Ou ao círculo de atividade destruidora, ou aos esforços de edificação. Qual a natureza do que está me interessando? Qual a natureza do que eu leio? Qual a natureza daquilo que eu busco, aquilo que eu consulto na internet? Porque hoje a internet mantém muita gente aparentemente escondido. E a pessoa no seu celular, numa intimidade que não é compartilhada, por onde ele anda ali visitando? O que ele anda fazendo? O que ele anda procurando? O que ele anda lendo? Qual a natureza das coisas que interessam a ele? A natureza de uma atividade destruidora? O que é o mal, segundo a doutrina espírita? Aquilo que é contrário às leis de Deus. Então, o que eu estou buscando? Qual a natureza? Tem uma natureza contrária à lei de Deus? Né? Da bondade, da misericórdia, do perdão, né? Da fraternidade. Tem uma natureza contrária a tudo isso? Né? Ou faz parte dos esforços de edificação? Muitas vezes, na hora da gente consultar, buscar alguma coisa nas redes sociais, qual a nossa tendência?
buscar aquilo que é compatível comigo, que é da mesma natureza minha. Como eu tenho uma natureza imperfeita, o que eu vou buscar? Quem gosta de muita fofoca vai buscar fofoca. Quem gosta de intriga vai buscar intriga. Quem gosta de violência vai buscar violência. Olha só a nossa identificação. Como essa suposta, esse suposto anonimato faz com que nós possamos nos enxergar. E se eu examinar, se eu fizer um exame sincero, quais os rastros que eu estou deixando, por onde eu estou deixando minhas pegadas, eu vou encontrar as minhas pegadas em muitas coisas que não são da linha do Cristo. Eu vou encontrar muitas pegadas nas coisas, eu procurando coisas contrárias à lei de Deus. É muito curioso esse texto. Aí Emmanuel só está falando de marcas, de páginas. As páginas, né? Quando nós somos cartas abertas do Cristo, nós somos cartas vivas do Cristo. Olha só Paulo de Tarso. Por que cartas vivas? Porque nós vamos impregnando, nós somos, impregnando em nós, está impregnado em nós aquilo que somos, está escrito em nós. E à medida em que a gente vai se aperfeiçoando, essa carta vai sendo escrita de maneira melhor. Né? Muito interessante isso. E o Paulo de Tarso também escreveu uma carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que ele fala também desse negócio de examinar, né? Do livre-arbítrio, que é você examinar tudo, mas ele fala, examinai tudo e retende o bem. Capítulo 5, versículo 21, de uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 53, escreve um texto que põe o título exatamente esse, Palavra Escrita. O texto de hoje fala de páginas, é Pão Nosso, capítulo 14. E a gente está dentro do texto. Mas dentro do texto cabe agora essa passadinha no livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 53, nesse texto. Palavra escrita. Olha o que Emmanuel disse. Se possuis o necessário discernimento e se dispõe do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Quanta coisa está dito nessas 4 linhas aí. Primeiro ele botou um se 2 vezes. Se possuis o necessário discernimento. É preciso ter. O que faz o discernimento? O conhecimento e o sentimento. Os dois produzem um discernimento. Né? Eu preciso, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Esse amor com a instrução me dá o discernimento. Então, à medida em que eu vou discernindo, eu vou escolhendo melhor. Aí ele está dizendo, se você já tem algum discernimento, e todo mundo tem um grau de discernimento, e de qualquer forma vai escolher para olhar aquilo que é compatível com a sua natureza, então se você já possui algum discernimento, ou o discernimento necessário, e se também dispõe de tempo, né, lê tudo. Tudo é livre, lê tudo. Mas usando o crivo da compreensão e da utilidade. Tem que ser útil. Eu tenho que compreender. Olha aquela frase antiga. É bom, é útil e é verdadeiro. Dizem que é uma frase de Sócrates, né? Procurar tudo, fazer só o que é bom, o que é útil e o que é verdadeiro. Né? Primeiro tem que ser bom. Se não for bom, é contrário à lei de Deus. Segundo, tem que ser útil. Tem que servir para alguma coisa. Pode ser bom, mas nesse momento não é irrelevante, não tem sentido. Né? E pode também ser bom, pode ter alguma utilidade e pode não ser verdadeiro. Então são 3 requisitos básicos que vão transformar a minha natureza. É bom, é útil e é verdadeiro. E Emmanuel aqui vai nessa linha. Né?
lê tudo usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas escolha o que seja bom e apenas prestigie o que seja bom. Muitas vezes a gente até acha que está sabendo distinguir, escolhendo o que é bom, mas a gente prestigia o que não é bom. Basta ver, mais uma vez, como a gente está muito nessa onda de redes sociais, que as redes sociais estão mostrando muito da nossa natureza, né? Você pega um vídeo qualquer falando de assuntos complicados, vai olhar. Outro dia tinha eu não vou nem citar vídeo em específico para não parecer, né? Mas quantos vídeos tem milhões e milhões e milhões de visualizações e de curtidas que não tem utilidade, não são coisas boas, né? E nem são verdadeiras. Pelo contrário, esse monte de fake news aí que a gente engole e depois passa para frente, não são coisas verdadeiras, muitas vezes não são úteis, né? E muitas vezes não são boas, são coisas para ferir terceiros, para complicar a vida de terceiros, e a gente é engolido por isso pela nossa natureza, né? Esse texto, Paulo de Tarso, o Emmanuel escreveu a partir de uma carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Olha esse versículo 17, o que o Tiago falou. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha que síntese que Tiago fez. Mas a sabedoria, que sabedoria que vem do alto? É o que a gente busca, essa comunhão com a sabedoria, com a harmonia. Quando Jesus disse, eu estou em comunhão com o Pai, eu e o Pai somos um, ele estava em comunhão com essa sabedoria, né? Então essa sabedoria, essa inspiração, essa força do bem, do amor que vem do alto, a primeira característica dela, qual? É primeiramente pura. Em que sentido que ele está falando primeiramente pura? Ela é autêntica, ela é original, ela é como foi criada. Ela não foi adulterada. E quem adultera essa sabedoria? Nós, com as nossas imperfeições. Eu escuto, eu leio, eu me inspiro e passo para frente a coisa adulterada. Porque o meu coração não é puro. Aí a gente lembra do Evangelho, do Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Por que é que os puros de coração verão a Deus? Porque os impuros de coração só prestam atenção nas suas imperfeições, nos seus interesses. Eles têm muitos interesses, eles não têm essa isenção que a gente estava falando. Como eles não têm essa isenção, só têm os seus interesses, eles são, né, eles não, nós, né? Nós temos esse coração impuro, que enxergamos, né, as nossas imperfeições. Por isso nós não vemos a Deus, né? Nós não vemos direito o que é bom, nós não estamos em comunhão com essa sabedoria. Então ela é primeiramente pura. Primeiramente pura é porque ela não é contaminada pelas imperfeições humanas, né? Depois de ser pura, ela é pacífica. Quanta coisa a gente vê, que a gente está falando muito de redes sociais, são coisas puras, que a gente está levando para frente, curtindo, compartilhando. São coisas completamente contaminadas por interesses maldosos. Não são nem do bem. Como é que pode ser puro discussões de violência e outras tantas, né? Então não é nem pura. E depois não é pacífica. E nem moderada. Olha a paixão que as pessoas estão falando hoje. Olha a agressividade que as pessoas estão falando hoje. Olha a distância que a gente está dessas páginas de sabedoria, né? Porque primeiramente ela é pura. Nós não escolhemos essas páginas puras de sabedoria. Depois ela é pacífica. Nós não estamos compartilhando da paz.
moderada, não é? E tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Onde é que tem a misericórdia nesse egoísmo que cada um defendendo o seu interesse? Condenando o outro? Onde é que está a fraternidade? Onde é que está a coisa tratável, a misericórdia? Onde é que eu estou vendo a miséria, estou sentindo a miséria do outro no meu coração, essa misericórdia? Onde é que ela tem bons frutos? Quais os frutos que a gente está colhendo desse modelo que a gente está vivendo? E ele conclui, sem parcialidade e sem hipocrisia. Mais duas coisas, que aí é sem. É com o quê? Ela é pura, ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Essas são as páginas que a gente escreve na vida? São as páginas que a gente escolhe para ler, para estudar? E mais duas coisas que ele tira: a parcialidade e a hipocrisia. Duas características também da nossa imperfeição que faz com que a sabedoria nossa não seja pura. Né? Parcialidade. Nós somos completamente parciais. Porque o meu lado tem sempre razão, os meus têm sempre razão. Né? Eu enxergo diferente, eu enxergo só com os meus interesses, então eu não sou imparcial. Eu não enxergo o interesse do outro, eu só enxergo o meu. Né? E hipocrisia. Como a gente é hipócrita, né? Na hora do ser politicamente correto, do falar bonitinho para agradar, como é que a gente fala bonitinho, mas lá dentro a gente está cheio de todas essas imperfeições. Bom, vamos seguindo no texto do Pão Nosso, páginas. Toda página escrita tem alma, e o crente precisa auscultar a natureza dessa página. Aí o Emmanuel dá o conselho. Primeiramente, analisar as linhas. É uma coisa de conhecimento, né? De informação. Para ajuizar a pureza do seu conteúdo. Sem ler eu não vou ter juízo. E como é que eu vou ter juízo se eu já tiver começado a leitura com o juízo pronto? Então, sem isenção, sem imparcialidade, eu não vou poder ajuizar a pureza do seu conteúdo. Porque eu já vou com preconceito, eu já vou com juízo pronto. Se for do meu time, tá bom. Se for do meu lado político, tá bom. Se for da minha religião, tá bom. Se for dos meus amigos, tá bom. Porque aí eu não tenho condições de ajuizar. Eu não faço juízo, porque o meu juízo já está contaminado. O meu juízo já está escravizado. Eu não sou livre. Eu sou escravo de um partido político, eu sou escravo de uma ideologia, eu sou escravo de um time de futebol, eu sou escravo de qualquer coisa. Essas coisas não me deixam livres, que eu não consigo pensar livremente, eu não consigo ajuizar essas coisas livremente. Compromete até o meu livre-arbítrio. Né? Então, analisar essas linhas, para poder fazer um juízo do seu conteúdo, compreendendo o que? Se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, se essas palavras, se essas expressões forem nascidas de uma fonte superior, qual é a característica de uma fonte superior? Ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é sem parcialidade, ela é imparcial, ela é sem hipocrisia. Olha só o que eu tenho que avaliar. Então, se essas expressões tiverem essas características, ela vem de uma fonte superior. Aí eu vou encontrar sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade, da compreensão amorosa e dos bons frutos. Um texto do livro Vinha de Luz, capítulo 8, tem um texto que chama marcas. Palavras são marcas, páginas são marcas, entre tantas outras coisas, né? A gente vai deixando essas pegadas, nossa encarnação, a gente vai deixando as pegadas. Depois a gente não consegue apagar as pegadas que a gente deixou, por onde a gente passou. Por isso é melhor ter essa fonte de sabedoria pura, pacífica, moderada, tratável, como inspiração para os nossos passos. Porque aí eu vou deixar as pegadas nos lugares mais apropriados. Mas tá, as marcas. Emmanuel vem. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Tudo deixa marca. Todas as realizações humanas. Ele não disse algumas.
todas as realizações humanas possuem marca e própria. O que dá esse própria? A natureza de quem deixou a marca. Não tem marca de todos ao mesmo tempo. Cada um deixa a sua marca. Porque a sua marca é exatamente o ponto que cada um se encontra. É exatamente a natureza individual de cada um. Então cada um deixa suas marcas próprias. Até no chão cada um deixa sua marca própria, que tem o tamanho do pé, tem o peso, tem uma série de características individuais. Né? O que eu escrevo deixa minhas marcas. Tem coisa que alguém escreve, mas isso aqui... a gente hoje lê um texto do Emmanuel e fala, esse texto é do Emmanuel. Porque a gente já se familiarizou muito com a marca do Emmanuel. Esse texto é do Humberto de Campos. Esse texto é da Joana de Ângeles. As marcas, até esses espíritos bem mais evoluídos do que nós, têm as marcas próprias. E o Evangelho de Jesus? Olha que marcas. A gente ainda não conseguiu dimensionar essas marcas. Por isso a gente tem esses auxiliares. Joana de Ângeles, Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros nos auxiliam na leitura da digital dessas marcas, essa digital de Jesus, que é uma digital difícil de compreender, porque ela exige algumas coisas além dos nossos 5 sentidos. Só os 5 sentidos ajudam, mas não são suficientes, porque ele fala para o espírito. Bom, essas marcas, Vinha de Luz, capítulo 8, marcas. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos. Qual é a marca da casa? Do arquiteto com o proprietário. O proprietário fala, eu quero assim, porque é assim que eu gosto, o meu jeito é esse. E o arquiteto vai e faz daquele jeito. Mas acaba botando um pouquinho da sua marca também. Então, quando a gente olha um modelo de uma casa, a gente fala, nossa, essa casa aqui é uma casa do tempo da época do ouro. Aqui no Zeno a gente sai ali na Rua do Rosário e a gente fala, essa casa aqui tem a marca do português, que é a marca daquele período do século XIX, século XVIII, daquelas construções portuguesas. A gente vê pesquisa num monte de lugar aí, onde objetos falam das características de quem vivia. Coisa de 1000 anos, 2000 anos, as pessoas fazem leituras a respeito da sociedade, porque são marcas. Aquela sociedade deixou essa marca. Né? E a nossa sociedade, nesse período, também está deixando as suas marcas. Casas, livros especialmente, que têm ideias. Né? Quais as ideias colocadas nesse livro? Tem livros que as pessoas... que custam caro para as pessoas que escreveram. Induzem a suicídio, induzem a orgia, induzem a desonestidade, induzem a tudo que é contrário ao que é puro, ao que é pacífico, ao que é moderado, o que é tratável, ao que tem misericórdia, etc, etc, etc. Os livros ideológicos, ele é completamente parcial, ele não é imparcial. Né? E sem falar das hipocrisias, que a gente é engolido por todas elas. Artigos, todos que a gente falou aqui, artefatos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Porque aos olhos desatentos, tudo passa despercebido. Eles iam, Jesus falava, né? Eles iam e vinham e não tinham tempo de se alimentar. Porque a gente está distraído nesse vai e vem da vida e a gente não percebe. Porque a gente não tem o olhar atento. O olhar atento são os olhos de ver, que a gente não tem. E a gente deixa de perceber muitas dessas marcas e a gente embarca em marcas que não são marcas da sabedoria. Os falsos profetas. Quando a gente embarca nos falsos profetas, né, no conteúdo, na mensagem, nas marcas dos falsos profetas. Jesus possui igualmente os sinais dele. Quais as marcas de Jesus? O perdão, a bondade, a compreensão, o amor ao próximo. Olha quantas marcas Jesus deixou. Conhecido até hoje pelas suas marcas. Quem deixou mais as marcas? Só o que ele falou? O que ele fez.
as grandes marcas, porque sua conduta deixava as marcas compatíveis com as informações que ele dava. A marca verbal dele, né? Todas as outras marcas, ele tinha marcas iguais. Por que ele tinha marcas iguais? Porque ele não tinha hipocrisia. E as nossas marcas cheias de hipocrisia, a gente deixa marcas diferentes em todos os lugares. No momento de orgia, a gente deixa aquela marca. No momento da desonestidade, a gente deixa aquela marca. No momento de religiosidade, a gente quer deixar a marca do santo. É uma marca de hipocrisia. Jesus não tinha isso, porque a marca dele era a marca dele. Em tudo que ele fazia, ele deixava a marca dele. Paulo de Tarso disse: ninguém me moleste mais, trago em mim as marcas de Jesus. Olha só, compreendeu a lição de Jesus, já está marcado. Bom, as marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Em cada situação, a gente deixa uma marca que pode mostrar a que distância estamos das marcas do Mestre. Não é mestre? Não falou do caminho? Ele não deixou marcas? Marcas que identificam o caminho. Eu não sigo essas marcas. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, deixa de egoísmo, de orgulho. Pegue sua cruz, sua vida, suas dificuldades, suas circunstâncias e siga-me. Essas pegadas, essas marcas. Quais as marcas? Vinde a mim. Ele chamou. Para a gente também ir para essa pegada. Seguir esse caminho. Por isso ele é o caminho. E deixou as pegadas. Né? A boa nova é porque ele deixou as pegadas, que a gente estava aqui perdido. Ele deu um norte. O grande auxílio de Jesus a toda a humanidade foi ter deixado um norte. Olha, é por aqui. Como por aqui? Eu deixei as marcas. O Evangelho está dizendo essas marcas. Amor, perdão, misericórdia, as virtudes, as marcas da virtude, que são as marcas da sabedoria. E continuando no texto de hoje, mas, se a página reflete venenos sutis da parcialidade humana, venenos da parcialidade, o que faz eu ser parcial? A minha fala vai te convencer para aquilo que eu quero, não para aquilo que é. Paulo de Tarso falou uma vez, quando ele encaminhou Timóteo, ninguém como ele, né, tem a natureza dele para saber o que convém para vocês. Por quê? Porque as pessoas, convém a Jesus, porque as pessoas que iam lá cuidavam dos seus próprios interesses. Não façam isso, porque no fundo ia beneficiar-se. Quantas coisas a gente fala para as pessoas, mentindo, enganando. Elas pensam que a gente está ajudando, mas a gente está conduzindo as pessoas para os nossos interesses. A gente está sendo imparcial, a gente está sendo isento, querendo o bem daquela pessoa? Não, a gente está usando aquela pessoa em nosso benefício, para fazer as nossas vontades. Quantas vezes pessoas põem pessoas para brigar, fazendo fofocas? Por que eu estou botando duas pessoas para brigar ali, fazendo fofoca? Por quê? Para atender meu interesse? Porque eu queria que um casal brigasse, eu queria que os amigos se separassem, porque eu queria alguma coisa para mim. Olha quanta coisa a gente faz e a gente se acha tão perfeito. Olha as nossas marcas. Olha as nossas marcas. Quantas pessoas a gente já fez desentender e a gente ia ali para ajudar. Quantas vezes uma casa religiosa era para ajudar, mas acaba só se ajudando, porque trabalha no seu próprio interesse. Enriquecer, fazer patrimônio, fazer templos de pedra. E o outro, nós usamos porque nós não somos imparciais, nós não defendemos o interesse de Jesus, nós defendemos os nossos interesses. Ainda que se origine da ação de espíritos desencarnados, essas páginas que refletem venenos da parcialidade, ainda que elas se originem de espíritos desencarnados, supostamente superiores,
a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. As mensagens de espíritos, livros psicografados, tem que ver qual o conteúdo da mensagem. Né? É pura? É pacífica? É moderada? É tratável? Tem misericórdia? Tem parcialidade? Sem hipocrisia? Se não está atendendo o interesse dos... Os grupos mediúnicos tentam fazer um controle muito rigoroso dessas mensagens. Eles procuram isso, procuram essas virtudes na mensagem para qualificar o espírito autor da mensagem. Essa é uma das razões também da universalização da mensagem espírita, porque não foi de um só. Seria mais fácil você se passar por um suposto espírito perfeito, evoluído aí, e passar uma mensagem. Mas aí não, ela tem que ser universal, ela tem que ser a mesma mensagem, o mesmo princípio, a mesma natureza. A natureza da mensagem, a marca da mensagem tem que ser manifestada em vários pontos. Aí sim, é essa equipe do Espírito da Verdade que está trazendo a mensagem. Agora, quando uma natureza vem num lugar só, ali é uma natureza. Qual é a natureza, provavelmente, dessa mensagem? A vaidade? O orgulho? A prepotência? Qual o interesse? Qual é a natureza dessa mensagem? Né? Por isso, a doutrina espírita não tem alguém que vai falar, agora eu é que vou dizer a verdade. Não, o espírita não vai mais nessa. Porque todas essas fontes de informação que vêm do alto, elas têm que ter essa natureza. Né? Elas têm que trazer essa natureza da sabedoria. Tem que trazer esse conteúdo de sabedoria. E além disso, de trazer esse conteúdo de sabedoria, tem que ter a universalidade. Ela tem que ter a mesma natureza em vários lugares, porque os espíritos não iam manifestar só em Lusiânia, só em Brasília, só em São Paulo, uma natureza superior. Se foi o momento daquela mensagem chegar, né, olha, né, os espíritos do Senhor como estrelas cadentes. Essas estrelas cadentes, essas luzes, caem por todos os lugares, trazendo essas mensagens de conteúdo moral, de sabedoria. Pacífica, pura, sem vaidade, sem parcialidade, sem hipocrisia, etc. Bom, no texto, eu trouxe um outro texto que tem a ver também, o livro Não Entendem, do capítulo Não Entendem, capítulo 15 do livro Vinha de Luz. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Em todos os lugares. Porque qual a característica de abusar da palavra? Colocar na palavra seus desejos, suas vontades, suas imperfeições. E se a gente olhar com isenção, a gente vai ver o que tem a mais que eu coloco nessas palavras. O que tem de interesse pessoal, o que tem de maldade, o que tem de ruindade, o que tem de intenção. Qual a natureza que eu coloco nas palavras que eu falo? Qual a natureza que eu coloco nas palavras que eu escrevo? Né? Então, em todos os lugares surgem multidões que abusam dessa palavra, que avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da filosofia, da religião. Então, ele está falando que essa guerra de palavras, essa guerra de marcas de inferioridade, ela está em todo canto, né? Ela está na ciência, na filosofia, na religião. Olha que ele não deixou a religião de fora. A religião também é lugar de vaidade, é lugar de orgulho, é lugar de egoísmo, é lugar de imperfeição, é lugar de tudo isso. Ilusão de quem já achou que só encontra imperfeição na política e na religião só encontra perfeição. Não, é a natureza humana que se encontra em todas as atividades humanas. A imperfeição é da natureza humana, que se expressa de várias formas. Né? Mas não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam os desequilíbrios. A sociedade comum, nós, no dia a dia, não precisa ser só na religião, na ciência, na política, nós também, no nosso dia a dia, em quase todo o mundo, né, essa sociedade comum é campo de batalha nesse particular. O nosso diálogo não é diálogo, é campo de batalha. É um vencendo o outro. O que vence o outro? O interesse de um com o interesse do outro.
E como teria sido esse diálogo em um princípio mais perfeito? Não teria interesse de um, não teria interesse do outro. Teria um interesse maior. Teria o interesse da verdade, do bom, do útil, da fraternidade, da virtude, né? Do que é puro. Se tem só o meu interesse, se a conversa é de duas pessoas, uma defende o seu interesse, outra defende o outro interesse, o que tem de puro aí? Nada, a defesa de um interesse que não é puro. A defesa de outro interesse que não é puro. Então são confronto de impurezas, são confronto de interesses impuros. Né? Só se Jesus conversasse com Jesus para ter, né, essa pureza. E aí a gente vê quais as marcas que ele deixou. Então essa nossa sociedade, em quase todo mundo, é campo de batalha, nesse particular. E ele diz por quê, né? Em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Aqueles que se acham que devem influenciar. Hoje é moda ser influenciador, né? Se as pessoas que se intitulam influenciadores, digitais ou qualquer tipo de influenciador, os ídolos são influenciadores, os artistas são influenciadores, cantores, jogadores de futebol, youtuber, são influenciadores. Né? Que influência que esses influenciadores estão trazendo? Quais as marcas que eles estão deixando? Quais as páginas que eles estão escrevendo? Eles estão se impondo, colocando a sua vontade ou a vontade de quem? Né? A imprensa é para ser isenta, mas a imprensa hoje também, muito da imprensa, é claro, não pode generalizar a imprensa hoje, não é isso? Mas parte da imprensa hoje foi cooptada. Por quê? Pela pureza da informação? Não, pela impureza dos seus interesses. Determinado canal deu informação tendenciosa, porque ele tem o interesse daquilo. Outro canal já dá uma informação com uma outra tendência, diferente dessa outra. Por quê? Porque ele tem interesse naquilo. O interesse é da informação? Não. Aqui foi o interesse de defender um lado, aqui foi o interesse de defender outro lado. A gente vê isso nos canais de televisão. Muito claramente, a gente vê a intenção, a gente vê a natureza. É a sociedade a que vai começar a exigir mais isenção nas coisas. Tanto da imprensa, prestigiar uma imprensa mais isenta. Em vez da gente prestigiar uma imprensa tendenciosa, prestigiar uma imprensa parcial, que só fala bem daquele candidato que eu gosto, como é que eu posso prestigiar uma imprensa dessa? Ela não é verdadeira. Amanhã ela vai estar contra mim, ela está contra a verdade. Né? Então o cristão não prestigia parcialidade. O cristão não prestigia a hipocrisia. O cristão prestigia a sabedoria, porque ela é pura. Pura porque não tem interferência das partes. Não tem a vontade das partes. Tem uma vontade maior, que é a da verdade, da sinceridade, da seriedade. Ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isso é tudo na nossa comunicação, em tudo. E a gente vai engolindo todas essas coisas num momento de comunicação tão forte como a gente vive hoje. Né? E as pessoas que são esses influenciadores, eles às vezes atingem os objetivos, vendem caro suas influências. Quem tem um grande pacote de influenciados, de filiados, né? Isso é um patrimônio que é vendido caro. Olha, eu posso falar bem de você, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas olha o jogo de interesses, olha onde a gente está vivendo, olha o meio que a gente vive. E sair de um lado de um interesse para cair no outro lado de interesses, nós somos cristãos, o nosso interesse é na verdade, o nosso interesse é na sabedoria, porque ela é pura. Cair de um lado, sai de um lado e cair do outro, sai da mão de um para cair na mão do outro, para cair na mão do outro, nesse jogo de interesses, nesses discursos falsos, né? É complicado. Bom, e o último parágrafo do texto, já está dando tempo. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio. Examina as páginas que eu escrevo, pelas quais eu entro em contato com o pensamento alheio. Ou daqui para lá, ou de lá para cá. Como é feito esse contato das naturezas?
né? Diariamente, é para fazer isso diariamente. Esse exame é feito diariamente. As páginas do teu contato com o pensamento alheio, diariamente. E faze companhia àquelas que te desejam elevação. Quem que a gente vai escolher, quem que a gente vai prestigiar? Atender interesse particular de um ou de outro. Não interessa de quem é o interesse. Se é do meu amigo ou do meu adversário. Tem gente que, se for para atender interesse do amigo, vale. Não, não vale. Não vale atender a interesse particular. Quem tem o poder político vai atender a interesse dos seus, também não vale. Porque é interesse de todos. Né? Não precisas que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Olha só, qual é a opção? De me fazer mais brilhante ou de me fazer melhor? E para encerrar, o livro Palavras de Vida Eterna. Olha, palavras de vida eterna são palavras que o tempo não consome. Porque o tempo traz a verdade e a verdade vai excluindo essas palavras cheias de interesse. Que os interesses vão aparecendo. As fragilidades dessas palavras vão aparecendo. Então essas palavras humanas têm vida curta, têm tempo curto. Têm vida útil curta. Porque a vida útil é de acordo com o que se compreende naquele momento. Mas o tempo traz novas informações, novas verdades. Aí a vida útil daquela palavra perde o sentido. Olha a ciência, olha a filosofia, olha a religião, quanta coisa ficou para trás. Por que essas coisas ficaram para trás? Porque elas estavam erradas? Na época elas eram aquilo que podia ter. Mas depois o mundo evoluiu. Por que o Kardec fala que a doutrina espírita tem que ser progressiva? Né? Se comprovarem coisas novas, a doutrina tem que se renovar, ela não pode se fechar em dogmas. Porque se fechar em dogmas, se fecha em algum momento, que tinha determinados interesses, determinadas contaminações, determinadas imperfeições, de várias formas. Né? E Emmanuel diz, rodeiam-te palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Né? Nós vivemos em meio a essas palavras, que é uma das maiores formas de manifestação do Espírito, que é a fala. É a mais simples, é a mais direta. Palavras faladas, palavras escritas, palavras, expressões da natureza do sentimento. As palavras expressam a natureza do sentimento. Dentre as expressões verbalistas, essas que a gente expressa alguma coisa pelo verbo, tem as articuladas e as silenciosas. Tem as escritas, que são silenciosas, elas só são escritas, e as articuladas, as que são palavras. Articulei a palavra. Então tem a falada e tem a escrita, junto das quais se desenvolve. Então eu me desenvolvo junto dessas palavras. Então a gente está encarnado no meio de um monte de gente que usa essa forma de expressão da sua natureza como meio de desenvolvimento. Como é que eu posso me desenvolver no meio da Torre de Babel, onde cada um expressa a sua natureza imperfeita? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, para eu prestar mais atenção nessas palavras, porque eu preciso me desenvolver no meio delas. Né? E eu não posso abrir mão da minha autonomia. Eu não posso me entregar para a palavra alheia, seja de quem for. Eu tenho que compreender e eu tenho que trabalhar isso em mim. Encontrarão, porém, as palavras de vida eterna. No meio dessas palavras que morrem amanhã, porque perdem o sentido, tem as palavras de vida eterna. O amor não vai sair de moda nunca, o perdão não vai sair de moda. Pelo contrário, a gente vai aumentando a compreensão. Essas características que a Lona falou, a pureza, a questão de ser pacífica, moderada, tratável, isso não é questão de moda, isso é questão de virtude. Muitas vezes te mantém despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza, quando a gente encontra essa palavra de vida eterna. Essa palavra
que traz mais virtude. Muitas vezes eu estou despercebido. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Por quê? Porque eu não estava ouvindo as palavras de vida eterna, eu estava ouvindo as palavras do interesse de um, de outro, as minhas. Eu estava sendo, o meu desenvolvimento guiado por outras palavras, né? E não lhes assinalo o aviso, o cântico, a beleza, a lição. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade, a tudo que é contrário à virtude. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Elas podem penetrar o seu coração. Olha por onde elas vêm. Não é só o ouvido. Essa palavra de vida eterna penetra o coração, que é o sentimento. Através de um amigo, elas podem penetrar o seu coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Por que procede sempre de Jesus? Porque procede da sabedoria, né? Bom, o tempo está estourado, chega de palavras, né? Que Deus nos abençoe. Até a próxima.